O filme começa em uma rua movimentada onde vemos vários jovens comendo comidas exóticas em alguns restaurantes e trailers. Mais um dia comum na Coreia, quando de repente uma garota pula de um prédio, e nisso se junta várias pessoas para ver o que aconteceu. Logo uma ambulância chega, mas como a mulher já havia morrido, eles apenas levam o corpo dela embora. Após isso conhecemos uma mulher chamada Lee, que pede para sua colega de trabalho levá-la até o local onde a mulher se jogou do prédio. E quando elas chegam lá, só encontram um contorno de giz do corpo, o que as deixa assustadas. Na manhã seguinte, uma mulher chamada Sra. Cho visita Lee. Ela é a governanta de uma casa a qual Lee gostaria de trabalhar, e após elogiar as suas referências, a mulher a contrata como a nova empregada doméstica da casa do Sr. Hun. Após isso, Lee se dirige para a residência, e em seu primeiro dia de trabalho, ela é apresentada à sua patroa, que é chamada de Sra. Haera, que está grávida de gêmeos. Ela então dá as boas-vindas a Lee. Após isso, Lee vai lavar as roupas de Haera, e depois de acabar, ela conhece a sua filha chamada Nami, e se esforça para a garota gostar dela. Após o jantar, Lee e a Sra. Cho se ajudam a recolher os pratos de cima da mesa. Um tempo depois, o pai da família, Sr. Hun, chega após um dia de trabalho, e um pouquinho empolgado cumprimenta Lee, e então pede para Cho uma garrafa de vinho tinto. E nisso a Sra. Cho vai preparar as taças e instrui Lee a levá-las para ele. E após ela levar a bandeja, o casal comenta sobre a eficiência dela, e decidem contratá-la permanentemente. E após trabalhar o dia todo, Lee vai descansar um pouco. No dia seguinte, Lee e a Sra. Cho preparam o café da manhã, e Lee vai levar para Hun, e fica encantada ao vê-lo tocando piano. Após isso, a família se despede de Hun antes dele ir trabalhar. Em seguida, Lee vai ajudar a sua patroa enquanto ela toma banho. Quando chega a noite, Lee limpa a banheira para Hun usá-la quando chegar em casa. Porém, ele acaba chegando no meio da limpeza. E depois de ficar olhando por um tempo para ela como se fosse solteiro, ele sinaliza para ela sair. Mais tarde naquela noite, Hun e Haera tentam fazer, porém ela começa a sentir dores devido à sua gravidez, o que força eles a parar. E Hun não fica nem um pouco contente. E após Haera adormecer, Hun desce as escadas e vai até Lee. Ele então diz para ela ficar quieta e lhe dá um pouco de vinho. E então tira o cobertor de cima dela, e nisso ela acaba fazendo com ele. No dia seguinte, Lee segue fazendo o trabalho doméstico e ajudando Haera. E durante o dia, Lee e Hun agem como se nada tivesse acontecido, mas ainda assim continuam trocando olhares. Naquela noite, Hun vai até o quarto de Lee e eles fazem novamente. Porém, a Sra. Cho não havia dormido ainda, e enquanto andava por ali, ela acaba pegando os dois em flagrante. Na manhã seguinte, a Sra. Cho decide observar Lee como se não soubesse de nada, e então elas fazem o café da manhã e Lee vai levar o café para Hun como de costume. Porém nisso, Cho nota que ela foi maquiada a fazer isso, além de ver ela recebendo um cheque de Hun que não conseguia parar de sorrir para ela. Mais tarde, Lee vai massagear Haera e continua ajudando em sua gravidez. Isso acaba revoltando a Sra. Cho e ela fica enojada que Lee seja tão falsa a ponto de se comportar normalmente com Haera enquanto está tendo um caso com o marido dela. Mais tarde, a Sra. Cho conversa com Lee ao mesmo tempo que sutilmente tenta tirar a verdade dela, mas Lee acaba fugindo do assunto, assim não respondendo às perguntas. Dias depois, a Sra. Cho vai até a mãe de Haera e revela o caso de Lee e Hun, e diz que acredita que Lee esteja grávida, e que talvez ela ainda não saiba disso, e a fim de comprovar isso, a mãe de Haera decide ocasionar um acidente. Um dia, enquanto Lee está em cima de uma escada limpando o lustre, Haera passa com sua mãe por ali, e nisso a mulher tropeça na escada propositalmente para derrubar Lee. Porém nisso a empregada acaba ficando pendurada no lustre. Ela tenta pedir ajuda à mãe de Haera, mas ela não faz nada e impede sua filha de tentar ajudar. E com isso Lee acaba caindo e é levada ao hospital. E lá ela faz uma bateria de exames, inclusive um teste de gravidez. Ao chegar em casa, a mãe de Haera revela a ela que Hun e Lee estão tendo um caso, e Haera fica chocada e desapontada. Porém, a mãe dela fala que a infidelidade é normal quando se casa com um homem rico.
Enquanto isso, Hun não sabe nada do que está acontecendo, desde que saiu para uma viagem de negócios recentemente, enquanto Haera e sua mãe continuam conspirando contra Lee, que por sorte sofreu ferimentos leves. Ela então acaba descobrindo que seu teste de gravidez deu positivo, e conversa com sua amiga sobre não ter o filho, e sua amiga diz que tendo ou não, é melhor ela largar o emprego. De volta para casa, a mãe de Haera diz para ela não ficar brava com Hun e para suportar tudo isso, pois um dia ela viverá como uma rainha. Naquela noite, Haera sobe até o quarto de Lee segurando um taco de golfe, a fim de matá-la, mas acaba não conseguindo fazer isso. Enquanto isso, a Sra. Cho vê tudo acontecer. No dia seguinte, Lee diz à Sra. Cho que ela acha que deveria se demitir, e preocupada com ela, Cho diz para ela pegar as suas coisas e ir imediatamente. Mesmo assim, Lee não segue o seu conselho, e acaba sendo confrontada por Haera e sua mãe naquele dia. Haera então bate em Lee, que ainda não tinha percebido que ela sabia do seu caso, e nisso ela apenas abaixa a cabeça e pede perdão. A mãe de Haera então entrega a ela um cheque que vale muito dinheiro, e exige que ela faça um aborto. E assim que ela fizer essa exigência, elas podem esquecer tudo e seguir em frente. E apesar da insistência de sua mãe, Haera suspeita que Lee não irá fazer o que elas pediram, pois ela ficou muito próxima de Nami e provavelmente nunca desistiria de ter seu próprio filho. Enquanto isso, Lee pensa se quer ou não fazer isso, e nesse momento a Sra. Cho aconselha ela a fazer logo o aborto, para ficar a salvo da família rica, já que eles não vão parar até conseguir o que querem. No entanto, conversar com Nami a encoraja a ficar com o bebê, e ainda suspeitando que Lee não vai conseguir fazer o aborto, Haera decide colocar veneno nos remédios à base de ervas que Lee bebe diariamente. E bem nesse dia, Lee decide que quer ficar com o bebê, e conta isso à Sra. Cho. E preocupada, ela diz que as pessoas para as quais elas trabalham são perigosas, e que ela vai se machucar se ela não fizer o que elas querem. Após isso, Hun retorna da sua viagem de negócios, e logo depois vai ver Haera no hospital, que está passando pelo trabalho de parto. E quando ele chega lá, os gêmeos são entregues, e após vê-los, Hun volta para casa, e encontra ali na banheira deles. E indignado, Hun pergunta o que ela está fazendo, e ela revela que está grávida de seu bebê e que a sua família quer que ela faça um aborto. A Sra. Cho então entra, e ela diz que quer ficar com o bebê, quando de repente ela começa a sentir muita dor e é possível ver sangue na banheira. Mais tarde, enquanto ela está sofrendo de dor, ela diz novamente a Hun que quer ficar com o bebê, e sabendo que o remédio envenenado pode ter lhe causado um aborto espontâneo, ele concorda em manter o bebê. Após isso, Lee é levada até o hospital, e é forçada a fazer um aborto sem o seu consentimento, e a única pessoa que fica com ela durante a operação foi a Sra. Cho, que agora está se sentindo arrependida, e Lee a culpa pelo que aconteceu, já que foi ela quem contou tudo para a mãe de Haera. E nisso a Sra. Cho pede desculpas a ela, e Lee diz que quer se vingar de alguma forma pelo que fizeram com ela. Dias depois, vemos Lee no seu antigo apartamento com sua amiga. A amiga diz que seria melhor se ela simplesmente esquecesse de tudo isso, e inconsolável Lee chora no canto da cama. Um tempo depois, quando Lee se recupera do aborto, a Sra. Cho a ajuda a entrar na casa, e nisso Hun flagra Lee amamentando um dos gêmeos, e se mostrando cada vez mais instável, Lee fica na casa e se recusa a sair. E nisso Haera ordena que a Sra. Cho coloque Lee para fora da casa, mas a Sra. Cho se recusa a fazer isso e então se demite. Quando de repente Lee vai para o segundo andar e começa a atormentar a família, levando a Nami perguntar o que aconteceu com o bebê que estava em sua barriga. Cho então diz para ela parar com isso e ir embora junto com ela, mas Lee decide seguir com seu plano, e então ela pede desculpa a Nami e aos gêmeos e diz para eles nunca se esquecerem disso, antes de pegar uma corda e se enforcar no mesmo lustre a qual ela havia se agarrado antes. A família assiste apavorada, mas como se isso já não bastasse, ela põe fogo em si mesma. E vendo isso, a família rapidamente sai da mansão, enquanto Nami olha para o que está acontecendo com Lee antes que seu pai a puxe.
Algum tempo depois, vemos a família comemorando o aniversário de Nami nas montanhas, enquanto vemos que a mãe de Haira está com seu rosto apático, como se não fosse mais feliz. E Haira parece bêbada e sem foco ao que está festejando enquanto dança. E então vemos que Nami olha para os seus pais e depois se afasta. E então olha para o horizonte como se estivesse com algum pensamento que não consegue tirar da cabeça.